estilos musicais mais famosos a gente já sabe. Mas já parou para pensar como que ele surgiu? O jazz surgiu em 1890 e 1910, na cidade de Nova Orleans. Ele tem suas influências musicais africanas, europeias e americanas. Ele é marcado principalmente pelo improviso, o swing e os ritmos não lineares. O jazz, a partir do Dixieland e do swing, passou por diversas transformações, como cool jazz, hard pop e diversos outros estilos. Que o jazz é bem um dos estilos mais difíceis de se tocar, né? É muita alma. Quando você começou, você sente que essa foi sua maior dificuldade? Muita. Chegou a ponto de eu querer desistir, de quase destacar o instrumento na parede. Como eu sou baixista, eu escutava muito Jaco Pastorius e ele usa o baixo sem traste, então o som é completamente diferente. Então eu ficava tentando tirar o improviso, solar jazz, eu não conseguia. Então um dia, com muita força de ódio mesmo, eu fui lá e eu mesmo arranquei os trastes do meu contrabaixo. Aí o meu ouvido conseguiu assimilar com o som, com o timbre que ele toca no contrabaixo, o Fred, aí eu comecei a improvisar jazz da noite para o dia, assim, por causa da sonoridade, isso é muito importante. Mas para conseguir tocar jazz tem que ouvir muito, porque a identidade é um negócio mais da alma mesmo. A maior época do reconhecimento do jazz, também conhecido como a Era do Jazz, ocorreu principalmente na década de 20. Com grande popularidade, a partir da década de 30, a Era do Swing, que foi caracterizada pela disseminação do jazz por todo o país e pelo surgimento de grandes orquestras e artistas. E eu vou destacar as principais épocas e fases do jazz, que se inicia em 1930, que foi considerada a Era do Swing. Depois disso, o jazz continuou a crescer e ganhou muita popularidade, evoluindo para o estilo do swing, caracterizado por grandes bandas e performances altamente orquestradas. De 1940 em diante, temos a evolução de novos estilos, entre eles o bebop, um novo estilo de jazz que se destacou pela sua velocidade e complexidade. Com isso, o jazz continuou a se transformar e inspirar novas gerações de músicos, dançarinos e artistas. Quando você começou no jazz? Rapaz, eu comecei desde os meus 14 anos que eu falava que eu queria ser jazzista. 14 anos? 14 anos de idade eu era louco com jazz, já 13, 14 anos já por aí. E tem algum músico assim que te fez adorar o jazz assim? Cara, sempre foram os Miles Davis. Antigamente o jornal, tinha um negócio do jornal que eles mandavam os discos, né, dos melhores do jazz. Eu comprava todo o jornal só para ouvir os discos, né, só para teorizar, então Miles Davis e assim muitos outros. Elizabeth, exato, muita gente. Você sempre quis tocar esse instrumento no jazz ou você já tocou outros assim? Contrabaixo, na verdade eu sou baixista, né? Eu tô brincando com a guitarra. Você tocar guitarra não, porque tá se rolando. Então você começou no baixo? No contrabaixo. Ainda falando sobre o ápice 1930, é considerado o ponto alto do gênero como jazz, se tornando extremamente popular a todo mundo. Figuras como Louis Armstrong, Duke Ellington se tornaram ícones da época, popularizando muito o jazz em salões de dança e clubes de renome. O jazz teve forte influência afro-americana, principalmente nas comunidades de Nova Orleans. Logo, houve preconceito e marginalização, principalmente devido à sua origem afro-americana. E artistas como Duke Ellington enfrentaram discriminações em hotéis, restaurantes e em outras esferas da sociedade, principalmente ao se apresentar. O jazz, apesar da sua popularidade, foi frequentemente associado à cultura marginalizada e teve sua autonomia musical afetada pelas pressões do mercado. Você teve apoio da sua família quando você começou? Do meu pai e da minha mãe. Exatamente, eles foram os que mais me motivaram, porque sempre que a gente está começando, sempre tem alguém querendo derrubar para não deixar você seguir, principalmente, porque que pareça, até na igreja mesmo, quando a gente chegava lá a tocar, falava, não, larga o instrumento, você não sabe tocar ainda, ouvir essas coisas, né? Então quando eu me aprofundei no jazz, quando eu comecei, tinha preconceito até de um dos meus tios, que falava que eu nunca ia ser jazzista na minha vida, né? Então, o primeiro disco de jazz que eu gravei, eu dei para ele de presente até aqui do meu. Você já, quando que você começou a lançar as suas músicas de jazz? São autorais, né? São. Na realidade, os álbuns, essas músicas assim, já tem de muito tempo, né? Eu nunca tomava iniciativa. Depois do primeiro, parece que fica mais fácil para você lançar as outras. Né? Então, já há muito tempo, eu sempre falava, sempre deixando para o próximo ano, No ano passado, quer saber?
Marquei o dia, fechei pro estúdio. Pra você ter ideia, eu tirei minhas próprias músicas um dia antes de gravar. Eu, tipo, tirava umas ideias lá e gravava no celular, só para não perder a melodia, mas eu mesmo não sabia tocar elas, né? Então eu gravei no estúdio, eu tipo, caraca, é amanhã que é a gravação, não tem como cancelar. Aí foi assim que eu gravei, então eu vou ter que fazer a mesma coisa no meu próximo disco. Nossa. Infelizmente, o preconceito contra o jazz é uma coisa que ainda existe, embora seja em diferentes níveis e diferentes contextos. O preconceito pode se manifestar de diferentes formas, desde estereótipos negativos sobre a música e seus praticantes, a discriminação no acesso de espaços e oportunidades. Além das técnicas para tocar, você acha que tem mais alguma coisa que é essencial para começar no jazz? Sim, além das técnicas, que nem eu falo, o jazz, a prioridade é o coração. Então realmente tem que ouvir muito, tem que pegar a identidade. Na hora do improviso você está expressando aquilo que você está sentindo no momento. Você não vai fazer de novo a mesma coisa nunca. Cada hora que você vai pegar vai ser um jeito diferente, é uma arte completamente diferente. Você tem um que é favorito? Na guitarra eu gosto muito do Joey Pass. E hoje tem o Pasquale Grasso, que é mais atual. Eu piro demais o estilo dele tocar guitarra. Mas no Brasil mesmo, com a onda de samba jazz, com a pintada brasileira, o Chico Pinheiro, e assim muitos outros. Isso é muito interessante no jazz. Atualmente, o jazz representa a liberdade de expressão, a improvisação e a celebração da diversidade, influenciando inúmeras outras formas de arte e música até os dias de hoje. Retomando as fases do jazz, temos o início, que foi a partir da década de 20, o surgimento em Nova Orleans, com características como a improvisação, o ritmo e a influência do blues. A era do swing, que foi da década de 30 à década de 40, teve uma grande popularidade com big bands e arranjos mais complexos. O bebop, na década de 40, que era um estilo mais rápido e complexo, com foco na improvisação e na música de salão. Dos anos 50 foi um som mais suave, com destaque para artistas como Miles Davis e Dave Brubeck. Já o hard bop, também dos anos 50, foi a evolução do bebop, com foco em um som mais visceral e emocional. Já o free jazz, dos anos 60, foi um estilo mais experimental e que desafiava as regras do jazz tradicional, com artistas como Ornette Coleman e o Jazz Fusion, agora já nos anos 70, foi uma mistura do jazz com o rock, funk e músicas eletrônicas, abrindo muitas novas possibilidades. O jazz contemporâneo, dos anos de 1990 até os anos 2020, foi diversidade de estilos, com a mistura de elementos de diferentes subestilos e exploração de novas tecnologias. Nasceu com a cultura negra em Nova Orleans.
Passou por diversos preconceitos, se modificou, atualizou e hoje possui uma grande influência no nosso cotidiano, além de carregar uma grande bagagem cultural e transmitir sua história. Hoje, o jazz pode ser acessado por todos os tipos de pessoas. Claro que o preconceito ainda existe, mas está sendo desconstruído a cada dia.